Seja bem-vindo ao canal Holograma Histórico. Anunnaki, Episódio 8 O Grande Dilúvio. Bem-vindo de volta ao canal Holograma Histórico. Hoje, nos aprofundamos em um dos eventos mais devastadores e enigmáticos da história da Terra, segundo as antigas crônicas dos Anunnaki, o Grande Dilúvio. Este episódio não é apenas um relato de destruição, mas o ponto crucial onde o destino da humanidade foi quase extinto. O planeta que conhecemos foi remodelado por forças cósmicas e divinas. De acordo com as antigas tabuletas sumérias popularizadas por Zeharia Sitchin em suas Crônicas da Terra, o dilúvio não foi um simples fenômeno natural. Foi um evento de proporções cataclísmicas, desencadeado pela passagem do gigantesco planeta Nibiru, que trazia consigo forças gravitacionais poderosas o suficiente para perturbar a estrutura da Terra. Os mares se levantaram, os céus se rasgaram, e em questão de dias, o mundo que conhecemos foi transformado para sempre. O Grande Dilúvio é mais do que um mito presente em diversas culturas ao redor do globo. Ele representa o ápice de uma série de eventos cósmicos e divinos que culminaram na quase destruição da humanidade. Os Anunnaki, aqueles que desceram dos céus, já haviam alterado a Terra com suas tecnologias, suas disputas internas e suas criações genéticas. Agora, eles observavam de suas naves, testemunhas do caos que haviam tanto provocado quanto permitido acontecer. Neste episódio, vamos explorar o momento exato em que a fúria da natureza se manifestou, devastando continentes, destruindo cidades e levando milhões de vidas. Vamos também nos aprofundar nas decisões tomadas pelos líderes dos Anunnaki, especialmente Enlil e Enki, que moldaram o destino da humanidade a partir daquele ponto. Prepare-se para conhecer os detalhes de um dos capítulos mais trágicos e transformadores da nossa história, onde o caos, a água e o fogo reescreveram o curso da vida na Terra. O Grande Dilúvio não foi apenas uma tempestade comum. Segundo as crônicas da Terra, o evento foi desencadeado pela aproximação do planeta Nibiru, que com seu imenso campo gravitacional distorceu e desequilibrou as forças naturais da Terra. O impacto de sua passagem não apenas moveu as calotas polares, mas também provocou uma reação em cadeia que liberou forças incontroláveis da natureza, transformando o planeta em um cenário de completo caos. À medida que Nibiru se aproximava, a Terra começou a se contorcer sob a pressão de sua força gravitacional. Os mares, outrora calmos, se agitaram violentamente. O horizonte foi obscurecido por nuvens negras e densas, bloqueando a luz do sol, enquanto tempestades surgiam do nada, com trovões e raios cortando os céus em uma sinfonia aterradora. O vento, agora impiedoso e implacável, uivava como se o próprio planeta estivesse gritando de dor. As águas dos oceanos começaram a subir rapidamente. Primeiro, engolindo as margens e rios próximos, depois invadindo terras que nunca antes tinham visto o mar. As cidades que haviam florescido por séculos ao longo dos rios Tigre e Eufrates foram arrasadas. As montanhas, outrora imponentes e seguras, começaram a se despedaçar, desmoronando sob a pressão dos elementos. Enormes deslizamentos de terra enterraram vilarejos inteiros, enquanto ondas gigantes, que se erguiam como muralhas de água, varriam tudo em seu caminho. O rugido das ondas podia ser ouvido a quilômetros de distância, um som que reverberava como um aviso de que nada seria poupado. Cidades inteiras, templos majestosos e construções erguidas para os deuses eram destruídos em questão de minutos, arrastados pelas correntes impiedosas. O caos reinava em toda parte, e não havia refúgio seguro. Homens, mulheres e crianças corriam desesperadamente em busca de abrigo, mas não havia para onde escapar. A força das águas subia tão rapidamente que, em um piscar de olhos, tudo ao redor era submerso. Os rios transbordaram, alagando planícies, e o horizonte parecia uma extensão interminável de água, enquanto o céu permanecia coberto por uma densa cortina de escuridão. As cidades, que um dia haviam sido centros prósperos de comércio e cultura, se tornaram silenciosas, engolidas pelo oceano crescente. Era o fim de uma era, e a Terra, envolta em caos e destruição, gemia sob o peso de sua própria transformação.
Os sons de lamentos e gritos de desespero foram rapidamente silenciados pela imensidão das águas, e onde antes havia vida, agora só restava desolação. O planeta estava sendo reconfigurado, e a humanidade, na maior parte, estava prestes a ser extinta. O caos entre a humanidade. As pessoas, apanhadas completamente de surpresa, correram desesperadamente em busca de terrenos mais altos. O que inicialmente parecia ser uma tempestade comum, logo se revelou uma catástrofe além de qualquer compreensão. As águas subiam rapidamente, engolindo tudo em seu caminho, deixando os humanos impotentes diante da força avassaladora da natureza. A cada segundo que passava, o terror nos rostos humanos se intensificava, refletindo a fúria de um mundo que parecia ter saído de controle. Pais desesperados carregavam seus filhos nos braços, tentando em vão alcançar algum ponto seguro. Mães gritavam por seus filhos perdidos e famílias inteiras se separavam nas violentas correntes. Não havia tempo para despedidas, o caos reinava absoluto. Os gritos de desespero ecoavam por toda parte, misturando-os ao rugido das águas que invadiam as cidades e vilarejos. O som das ondas gigantes quebrando contra as construções era ensurdecedor, como se o próprio planeta estivesse gritando de agonia enquanto sucumbia à força implacável do dilúvio. Em poucos minutos, a destruição foi total. Homens, mulheres, crianças e animais pereciam sem distinção. O instinto de sobrevivência os fazia lutar contra a correnteza, mas as águas eram impiedosas. Aqueles que conseguiram escalar colinas e montanhas assistiam com horror enquanto o mar engolia os vales abaixo, transformando vastas áreas de terra em um oceano incontrolável. Mas nem os terrenos mais altos garantiam segurança. As ondas, altas como montanhas, varriam tudo em seu caminho, arrastando árvores, casas e pessoas, sem deixar vestígios. As grandes cidades, outrora símbolos de poder e civilização, como Eridu, Churupac e outras que floresciam às margens dos rios Tigre e Eufrates, foram completamente destruídas. O que um dia fora um centro de comércio, cultura e prosperidade, agora era apenas uma lembrança, enterrada sob toneladas de água e lama. Templos majestosos, onde os humanos adoravam seus deuses, desmoronavam como castelos de areia diante da força das águas. As construções, que levaram anos para serem erguidas, foram reduzidas a escombros em questão de minutos. Os rios, que antes alimentavam a vida com suas águas férteis, agora se tornaram instrumentos de destruição. Suas margens se romperam e suas águas invadiram tudo ao redor, criando uma correnteza caótica que arrastava consigo tudo o que encontrava pela frente. Homens e mulheres gritavam os nomes de seus entes queridos, mas suas vozes logo se perdiam no barulho incessante das águas e na escuridão que cobria o céu. Nenhum lugar era seguro. Os campos, que um dia haviam sido verdejantes e prósperos, agora estavam submersos sob águas escuras e traiçoeiras. O cheiro de morte e desolação se espalhava pelo ar, enquanto os últimos vestígios de uma civilização eram varridos da face da terra. E mais selvagens, assim como os humanos, tentavam escapar das águas, mas também eram tragados pela força implacável da natureza. O mundo, como as pessoas o conheciam, estava desmoronando diante de seus olhos. O que restava era apenas desespero e resignação, à medida que a humanidade enfrentava a extinção iminente. O dilúvio não poupava nada nem ninguém. Este era o verdadeiro caos, um mundo em colapso, onde a sobrevivência parecia uma mera ilusão. A retirada dos Anunnaki, enquanto a humanidade enfrentava o caos e a aniquilação. Os Anunnaki, observando de suas naves a destruição de suas criações e o desespero dos humanos, tomaram a dolorosa decisão de abandonar a Terra. O momento de partida era marcado por uma mistura de emoções contraditórias entre os deuses. Enlil, o líder que orquestrou o recomeço, observava a devastação com uma frieza calculada, como alguém que assistia ao cumprimento inevitável de um destino que ele mesmo havia permitido. Para ele, o dilúvio era uma purificação, uma maneira de livrar a Terra de uma humanidade que em seus olhos havia se tornado indigna e desobediente. Seu olhar fixo, quase impassível, escondia qualquer sinal de remorso, enquanto via o planeta se afogar no caos. Porém, nem todos os Anunnaki partilhavam dessa resignação diante da destruição. Enki,
O irmão de Enlil e o defensor da humanidade sentia o peso do cataclismo em sua alma. Ele havia alertado Ziusudra, o escolhido entre os homens, para construir uma arca que pudesse sobreviver à fúria das águas. Apesar de saber que havia cumprido seu papel, ao tentar salvar ao menos uma fração da humanidade e de todas as espécies vivas, em que não podia ignorar o que estava testemunhando, a devastação que ocorria abaixo, as vidas perdidas e a destruição das cidades que ele e seus irmãos haviam ajudado a construir, tudo isso o enchia de uma tristeza profunda. O que mais o angustiava era a certeza de que, por mais que tentasse, não poderia salvar a todos. A visão das águas engolindo as terras e as pessoas era um golpe em sua própria essência criadora. De sua nave, Enki observava o cataclismo com um olhar de pesar. As torrentes incessantes de chuva, o rugido das ondas e a visão dos corpos flutuando nos oceanos criavam uma imagem de completa desolação. Mesmo sendo um dos seres mais poderosos que já pisaram na Terra, Enki se sentia impotente diante da magnitude da catástrofe. Ele sabia que não poderia impedir o desastre, mas se consolava com a esperança de que, graças a Ziusudra e a Arca, a vida continuaria e um novo capítulo poderia ser escrito para a humanidade. Enquanto Enki ponderava sobre o futuro incerto da Terra, os outros Anunnaki tomavam suas posições nas naves. Alguns estavam ansiosos por partir, desejando escapar do caos que tomava o planeta, enquanto outros olhavam para baixo com uma mistura de arrependimento e descrença, incapazes de processar a magnitude do que estavam deixando para trás. Naves monumentais, que por séculos serviram como elo entre a Terra e Nibiru, estavam agora se preparando para partir, levando consigo os deuses que um dia foram adorados pelos humanos. À medida que as naves dos Anunnaki subiam ao céu, a Terra gemia. Era como se o próprio planeta estivesse sofrendo sob o peso da água e da destruição. Relâmpagos iluminavam o céu escuro, refletindo nas águas agitadas abaixo, criando uma cena apocalíptica. Do alto, as cidades em ruínas pareciam meros pontos no vasto oceano que agora dominava o horizonte. Onde antes existiam templos grandiosos e estruturas colossais, agora restavam apenas destroços submersos, e as poucas partes visíveis estavam sendo engolidas lentamente pelas ondas. Os Anunnaki, observando essa desolação final, partiram. Suas naves se afastaram em direção às estrelas, rumo a Nibiru. Para alguns, essa era uma retirada necessária, um intervalo antes do retorno. Para outros, era uma despedida definitiva. Eles haviam governado a Terra, moldado suas civilizações e suas espécies. E agora, enquanto olhavam pela última vez para o planeta que um dia controlaram, tudo o que restava era silêncio. Um silêncio que carregava consigo o fim de uma era e o início de outra. A Terra estava em colapso, e os deuses haviam partido. Aqueles que por milênios foram adorados como divindades poderosas, agora fugiam, deixando o planeta nas mãos do caos e da destruição. O dilúvio havia cumprido seu papel. E enquanto as naves se perdiam no horizonte cósmico, o destino da Terra e da humanidade estava à deriva. Vento maligno. Com o colapso total da estrutura da Terra durante o dilúvio, uma nova e sinistra ameaça emergiu, como se a destruição das águas não fosse suficiente. Após as torrentes de chuva e a devastação causada pelas ondas implacáveis, um fenômeno ainda mais sombrio começou a se espalhar pelo planeta. Conhecido pelos Anunnaki como a tempestade negra ou vento maligno, esse novo terror não trazia apenas a morte física, mas carregava consigo uma energia nefasta, uma força invisível, que tornava a recuperação da Terra um sonho distante. O vento maligno se espalhava rapidamente por todas as direções. Não havia canto da Terra que estivesse a salvo de sua presença. Era como se a própria atmosfera tivesse sido envenenada, carregada com partículas mortais que se dispersavam pelo ar. Onde quer que o vento passasse, a vida se esvaía. O ar, antes vital e fresco, agora estava denso e pesado, difícil de respirar. Aqueles poucos humanos que haviam sobrevivido às inundações enfrentavam agora uma morte lenta e agonizante ao inalarem esse ar contaminado. A radiação permeava a atmosfera. Este não era apenas um vento comum, ele carregava consigo as toxinas liberadas pelo colapso geológico da Terra e possivelmente também pelos experimentos tecnológicos dos próprios Anunnaki, que ao longo dos milênios haviam alterado a estrutura do planeta. Com o dilúvio e a destruição generalizada, essas energias
antes contidas agora se libertavam, contribuindo para uma devastação ainda maior. A radiação tornava impossível qualquer tentativa de sobrevivência. As terras que antes eram férteis e produtivas agora eram estéreis, completamente áridas. O solo, encharcado com águas contaminadas, não podia mais sustentar vida. As áreas que outrora floresciam como verdadeiros jardins de abundância agora se transformavam em desertos sem vida. A vegetação secava e morria quase instantaneamente, incapaz de resistir à toxicidade crescente. As árvores, que um dia haviam erguido seus galhos ao céu em busca do sol, agora murchavam e tombavam, como se rendendo à morte inevitável trazida pelo vento maligno. A água, uma vez fonte de vida, havia se tornado um instrumento de morte. Os oceanos, contaminados e radioativos, não apenas matavam tudo o que tocavam, mas também espalhavam o veneno por suas correntes, atingindo cada canto do planeta. Aqueles que sobreviveram ao dilúvio e ao caos inicial logo perceberam que a verdadeira ameaça não estava apenas nas águas, mas no ar e na terra. O vento maligno soprava incessantemente, e os poucos que conseguiram escapar da destruição das ondas agora estavam condenados a perecer lentamente, expostos às toxinas e à radiação. Não havia mais nenhum refúgio seguro. Onde quer que o vento passasse, ele levava a desolação consigo, transformando a terra em um lugar inóspito e árido. Os Anunnaki, observando de longe em suas naves, sabiam que o planeta não se recuperaria tão cedo. A terra havia se tornado um lugar de sofrimento, onde o ar, a água e a terra estavam contaminados, e qualquer esperança de restabelecimento de vida seria um processo longo e doloroso. O vento maligno havia selado o destino da terra por gerações. Suas correntes invisíveis carregavam destruição em uma escala que mesmo os deuses não podiam controlar. Por séculos, a terra permaneceria árida, suas águas contaminadas, impossibilitando qualquer forma de vida de renascer. Cidades submersas, cadáveres espalhados e terras estéreis tornarão-se o novo cenário deste planeta devastado. O vento maligno continuaria a assombrar a terra, espalhando suas partículas de morte, enquanto a civilização que um dia florescera ali ficava reduzida a ruínas e silêncio. Assim terminou o mundo pré-diluviano, um mundo de esplendor e prosperidade, agora reduzido a uma vasta e desolada paisagem aquática. A terra, outrora exuberante e cheia de vida, com cidades majestosas que se estendiam ao longo de rios férteis e campos verdejantes, foi transformada em um deserto de águas agitadas. Tudo que um dia floresceu sob o sol e prosperou com a bênção dos deuses foi varrido para sempre, submerso nas profundezas escuras do novo oceano que cobria o planeta. Os Anunnaki, que durante milênios caminharam entre os homens como deuses, influenciando cada aspecto da civilização humana, agora partiam, deixando para trás um planeta devastado. A grande experiência que eles iniciaram, moldando a humanidade com sua sabedoria e poder, havia chegado a um fim brutal. Seus templos e zigurates, que um dia se erguiam majestosos até os céus, estavam agora destruídos, suas bases afundadas nas águas escuras do dilúvio. Onde uma vez havia grandiosas construções, agora havia apenas silêncio e ruínas submersas. Para os Anunnaki, esse era um fim inevitável, mas não definitivo. Embora muitos de seus feitos e criações tivessem sido destruídos, eles sabiam que o dilúvio não representava o fim completo da humanidade. Enki, com sua visão compassiva e engenhosa, havia assegurado que uma semente da civilização sobrevivesse. A Arca de Ziusudra, construída em segredo, agora flutuava nas águas implacáveis, enfrentando ondas gigantes e tempestades, mas mantendo segura a promessa de um futuro. Dentro da arca estavam não apenas Ziusudra e sua família, mas também os animais e as sementes que garantiriam a regeneração da terra. Essa embarcação, mais do que um simples refúgio, carregava o destino da humanidade e a promessa de um novo começo. Enquanto o mundo ao seu redor era devastado, Ziusudra e os sobreviventes olhavam com esperança para um futuro incerto, mas possível, graças à intervenção de Enki. Embora os Anunnaki tenham partido para Nibiru, levando consigo o conhecimento e as lembranças do que um dia foi o florescimento da civilização humana, eles sabiam que este não seria o fim definitivo da Terra. Um novo ciclo estava para começar.
O que foi destruído poderia, em algum momento, ser reconstruído. Os deuses não haviam abandonado totalmente o planeta, e o recomeço estava ao alcance, mesmo em meio à destruição absoluta. As águas, que no início pareciam intermináveis e implacáveis, começaram a se estabilizar. As chuvas, antes furiosas, aos poucos cessavam. Mas, para a terra, o caminho para a recuperação seria longo. As águas contaminadas e a paisagem destruída eram testemunhas silenciosas de uma catástrofe que havia mudado para sempre o curso da história humana. O planeta levaria gerações para se reerguer, e a civilização, como a conhecemos, teria que começar do zero. No entanto, havia esperança. A Arca de Ziusudra, vagando nas águas turbulentas, era um símbolo de sobrevivência, de resiliência. A humanidade havia sido quase extinta, mas graças à interferência de Enki, seu futuro estava garantido. A promessa de um novo começo estava a bordo daquela embarcação, nas mãos dos poucos sobreviventes e nas criaturas que ela abrigava. Este era o fim de uma era, mas o início de outra. O mundo pré-diluviano, com toda a sua glória e complexidade, havia desaparecido, mas a vida continuava. Um novo ciclo estava prestes a começar, e com ele a possibilidade de que a humanidade, guiada pelos deuses ou por suas próprias mãos, pudesse se erguer novamente das águas que uma vez ameaçaram apagá-la para sempre. E assim, em meio a tempestades furiosas e águas que consumiram tudo à sua volta, o mundo como a humanidade conhecia foi destruído. O grande dilúvio, como previsto pelos Anunnaki, marcou o fim de uma era e o início de outra. Tudo o que havia sido construído, todas as cidades, culturas e vidas foram varridos pela força das águas, deixando apenas a desolação e a escuridão. Mas, em meio a essa catástrofe, havia uma faísca de esperança. Ziusudra, o protegido de Enki, navegava em sua arca, carregando o futuro da humanidade. Os Anunnaki, observando de longe, presenciaram a transformação do planeta que moldaram durante milênios. Para Enlil, o dilúvio foi um recomeço necessário, uma oportunidade de apagar os erros do passado. Para Enki, o salvador da humanidade, era uma prova de que a vida poderia sobreviver até mesmo a mais avassaladora das destruições. Agora, a Terra estava pronta para um novo ciclo, e o destino da humanidade dependia daqueles poucos sobreviventes que restaram. Mas a jornada estava longe de terminar. O dilúvio havia devastado a Terra, transformando vastas regiões em desertos aquáticos. As águas precisariam recuar, e os humanos que sobreviveram teriam que reconstruir tudo do zero, enfrentando um mundo novo, com desafios ainda maiores. E é exatamente essa jornada que iremos explorar no próximo episódio, no próximo capítulo. Vamos ver como Ziusudra, o escolhido de Enki, começa a liderar os sobreviventes na missão de reiniciar a civilização. A Terra, embora devastada, começa a se renovar, e nas terras férteis da antiga Mesopotâmia surgirão os primeiros sinais de uma nova era. Como os poucos que restaram conseguirão reerguer as estruturas das grandes civilizações. Quais segredos e conhecimentos foram preservados dentro da arca, e como os Anunnaki continuarão a influenciar o destino do planeta e dos humanos. Se você ficou curioso, não perca o próximo episódio, onde mergulharemos nas primeiras tentativas de reconstrução da humanidade após o dilúvio. Vamos explorar as novas alianças, as descobertas e as lições que os sobreviventes terão que aprender para garantir sua sobrevivência em um planeta transformado. Antes de nos despedirmos, queremos agradecer profundamente a você que está nos acompanhando nessa jornada épica pelas crônicas da Terra. A cada episódio, mergulhamos mais fundo nos mistérios dos Anunnaki e seu impacto na história da humanidade. Se você está gostando do conteúdo, aproveite para deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para continuar acompanhando essa saga histórica. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo histórias tão ricas e intrigantes. Fique atento, o que estamos desvendando aqui é apenas a superfície. Ainda há muito a ser revelado sobre o papel dos Anunnaki na história da Terra e o legado que eles deixaram para a humanidade. Vamos juntos continuar explorando esses mistérios, trazendo novas luzes às sombras do passado e entendendo como essas antigas histórias podem impactar o nosso futuro. Fique conosco, pois a jornada está apenas começando. Até o próximo episódio
onde continuaremos nossa busca por respostas nos registros antigos, nas lendas esquecidas e nas evidências arqueológicas. Agradecemos por estar conosco nessa jornada épica através do tempo, desvendando mistérios e redescobrindo a história no canal Holograma Histórico. Cada episódio nos aproxima um pouco mais da verdade, e estamos apenas começando a explorar os segredos antigos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Pense, o futuro que buscamos desvendar muitas vezes está escondido nas sombras do passado. Continue conosco nessa busca por conhecimento e juntos vamos revelar as peças perdidas do grande quebra-cabeça da história. Até o próximo episódio e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. A história está viva e você faz parte dela.